Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus, o amado Mestre das nossas vidas, possa envolver-nos na sua paz. Agradecemos à Catarina pela pagela que ela escolheu para a lição introdutória para a criação de ambiente. E não há dúvida que o nosso querido Chico recebeu assim umas pagelas muito interessantes, bem elucidativas, e que nos alertam para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir. Nós sempre debatemos esse propósito que somos todos nós aquilo que pensamos. Todos nós, sem exceção. Logo, nós realizamos o que pensamos. Os amigos nos alertam que é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós dizemos, porque qualquer um de nós pode vestir-se de pele de cordeiro, mas chega um momento em que o seu cordeiro desperta o lobo que vai lá dentro. E isso é sinónimo, precisamente, da fraqueza de alma. É sinónimo de algumas ervas daninhas que fala Jesus no Evangelho. E uma delas trata-se do cárcere da inveja. Nenhum de nós conhece. Nenhum de nós sabe o que é. Nenhum de nós foi acometido assim de uma coisinha dessas. É uma novidade. Então, não tenhamos dúvidas, queridos amigos, que a inveja é uma erva daninha e faz muito mal a quem sofre precisamente da inveja, porque lhe traz enfermidades graves, traz-lhe azedume, não lhe traz progresso nem evolução e, acima de tudo, traz outra coisa que muitos de nós também não conhecem. Assim, uma difamaçãozita. O mal-querer, portanto, a alguém. São situações que o invejoso carrega em si mesmo, como vamos ver no texto que nós vamos passar. E o que nós vamos tratar está precisamente nos textos da doutrina espírita, está no livro dos Espíritos. E está num livrinho muito interessante que se chama Para Uso Diário. Se é para uso diário, nós devemos usá-lo todos os dias. E em especial aquilo que lá está. Porque se nós somos o que pensamos, todos nós temos vindo a realizar um pouco daquilo que pensa. Dá para nós discernirmos perante a pagela da abertura. Se nós pensarmos bem, nós vamos agir bem. Se nós pensarmos bem, nós vamos dizer bem. Mesmo que eu não esteja no patamar do outro que atingiu determinada plenitude, eu vou ficar contente porque ele atingiu determinada plenitude, determinado progresso. Até eu vou-me questionar porque é que eu parei no tempo. Porque é que aquele atingiu e eu não. Até eu não tenho que estar com ciúmes daquele que atingiu determinado patamar. Eu tenho que me questionar e dizer assim: eu vou me esforçar para atingir também determinado fim. Porque aquele que ama, aquele que respeita o outro, gosta e vai querer que o seu amor ou o seu amado esteja bem, seja com quem estiver, aonde estiver, seja ele homem, mulher, seja instituições, seja o que for. Então, eu amo aquilo ou aquela ou o outro, então que ele esteja bem. O que é que eu posso fazer para colaborar, para que eu possa atingir determinado patamar? Esforço, trabalho, esforço, trabalho, dedicação, que é aquilo que os outros fazem.
Porquê que eu não faço? Porque sou ocioso mentalmente. Porque sou ocioso intelectualmente. Porque tenho ciúme do outro. Tenho inveja do outro. Porque ele atingiu. Porquê que eu não atingi? Então, queridos amigos, a lição introdutória desse livrinho, para nós estudarmos esse livrinho, diz assim, e trata algo para nós meditarmos. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Porque quem sofre de inveja e de ciúme não discerne, não pensa correto. E como é, pensa que os outros também são. Não discerne, não discorre. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Porquê? Porque ele está sempre a martelar na mesma coisa. Então ele não tem repouso. O que não tem e os outros possuem lhe causa insónia. Notem bem. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a evolução para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar-nos que se lhe assemeiam pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Isto é para nós meditarmos. E para nós continuarmos com essa meditação, nós nos servimos do Livro dos Espíritos, que é muito interessante o Livro dos Espíritos. É um livro de estudo para todos nós. E então, a partir da questão 933, bem lá no fim do livro, ela tem 1019, portanto é mesmo quase ali no fim. Diz assim, se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, se ele há também dos sofrimentos morais, mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade. Independem da nossa vontade, os sofrimentos de determinadas circunstâncias. Enquanto que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Então, a inveja e o ciúme nos diz o quê? Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes, nem o ciúme, nem a inveja. Felizes daqueles que não os conhecem. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetivos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito erguem-se diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. É verdade. Quem é invejoso e ciumento não dorme direito. Não tem como. E quando se desliga da matéria física, quando o seu espírito vai viajar, vai ser levado às zonas umbralinas, onde a dor impera. E vai viajar com quem? Com outros invejosos, com outros ociosos, com outros ciumentos. Porque são aqueles que pensam na realidade como ele, como eles, ou como elas, seja quem for. E o mais interessante é que chega muitas das vezes da parte da manhã quando desperta, deitou-se cansado e quando desperta está mais cansado do que quando deitou. Porque o lugar que visitou não é de boas energias onde cada um possa buscar e trazer para transportar para o físico ao despertar da manhã. Isso acontece ao invejoso, àquele que tem raiva do seu irmão semelhante, àquele que vive do ódio. Vai angariar energias, que é aquilo que ele vai viver durante o seu dia. É aquilo que cada um transporta. Veste a pele do cordeiro, mas tem rapinas e lobo no seu interior. Eu disse no princípio que todos nós somos o que pensamos, queridos amigos. Nós não estamos zangados, não. Estamos falando de algo que é palpável nos nossos dias. Nós podemos enganar todos uns aos outros.
vestir a pele do cordeiro, do cordeirinho, muitos mansos. Mas temos a língua voraz para achincalhar o nosso irmão semelhante, para vestir a nossa vaidade, nos tornarmos autossuficientes, nos julgarmos em pessoas importantes. Só que esquecemos de um pormenor. Um pormenor que não é um pormenorzinho. É um pormenor muito grande. É que os nossos pensamentos falam. Os nossos pensamentos têm voz. Os nossos pensamentos são visíveis às leis maiores da vida, ao plano espiritual. São visíveis. São captados. Têm cor, têm vibração, têm som. Então nós não enganamos a Deus, nem aos benfeitores espirituais, que olham, que veem os nossos pensamentos. Porque eles nos ajudam, ajudam-se. Nos intuem, nos dizem aquela vozinha muito tenue que nós ouvimos, então não faças. Nós ouvimos aquela maior, faz, diz, e nós fazemos, e nós dizemos. E quando fazemos e dizemos, é assim, mas para que é que eu disse? Para que é que eu fiz? Mas não ouviu outra que é muito tenue, que é muito baixinha. É tão baixinha que é para nós fazermos aquilo que nos compete a nós. Porque senão os amigos da vida maior traziam tudo pronto numa bandeja. Então nós temos que refletir sobre isso. E todos nós podemos vestir a pele de cordeiro. Enganar que somos lobos. Mas aos benfeitores espirituais, a Deus, que é o nosso Pai, nós não enganamos nunca. Porque quando nós chegarmos do outro lado da vida, primeiro sem físico, e depois sem a veste, que é um estorvo, nós vamos rever tudo. Vamos nos desnudar. Vamos mostrar quem somos. Ninguém vai perguntar se fomos espíritas, se fomos jeovás, se fomos maometanos, se fomos católicos. Não. O que trazes? O que fizeste? Como te comportaste? É verdade. Então o invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Claro que não. Não compreendeste que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que na terra se transforma para eles um verdadeiro inferno? É verdade. Para o invejoso, para o ciumento, a terra é um verdadeiro inferno. Tem como? Então não há nada como nós sentirmos amor, alegria pelo nosso irmão semelhante, pelo nosso vizinho. Mas a nossa vizinha hoje fez uma ação tão meritória. Mas que bom, que alegria. Vou procurar saber como é que ela fez. Vou procurar saber como é que ele fez. Qual é a forma de comportamento que ele tem ou que ela tem? Eu vou procurar saber. Não vou fazer isso. Mas ela fez. Mas que fulana tão... Que coisa tão esquisita. Mas como é que ela fez aquilo? Não é? A nossa invejazinha. O nosso ciúmezinho. Então vamos fazer ao contrário. Vamos procurar saber como é que cada um fez. Não é? Porque isso é que é fundamental nós fazermos. Nós atuarmos. Há muitas pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade. Mesmo quando não o tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Continuam a ser, portanto, ciumentos. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Então o que para um, o que é pouco, é uma alegria, uma felicidade, não é? Porque é aquilo que cada um tem, vive, precisamente condicionado com aquilo que tem. Então ele é feliz, não precisa de mais. Então não tem que estar ciumento porque eu tenho uma moto, porque eu tenho um carro grande, porque o outro mora num prédio e tem um prédio todo de 8 andares só para ele. Tem, que bom. Tem a moto, ótimo. Não é? Tem o automóvel novo, que maravilha. Portanto, o automóvel novo eu não posso ter.
Que maravilha também, qual é o problema? Porquê é que eu vou querer comprar um carro novo se eu não tenho dinheiro? Então vou ficar simplesmente para o outro que tem? Não. Mas ele está metido em problemas. Como é que ele vai pagar? É o problema dele, não é meu. Porquê é que eu vou ter azedume, ciúme daquilo, da forma como ele vai pagar? Nós até fazemos contas às vezes, não é? Tem um carro, deve ganhar X. Mas aquilo deve ser, ele deve entrar muito dinheiro em casa. Então nós começamos a fazer na nossa casa o dinheiro que entra na casa dos outros, como se ele tivesse alguma influência na nossa vida. Não tem. Não tem como. Não é? Eu não vou comprar os meus sapatos com o dinheiro do outro. Tem que ser com o meu. Não tem outra forma. Se eu quiser uma bicicleta nova, vou ter que poupar para comprar uma bicicleta nova. Ou então vou pedir ao vizinho, não é? Mas não falta. Fulano foi de férias, mas eu vou arranjar aí de férias. Como eu vou pedir emprestado? Mas vai ter que pagar. Ou é o vizinho que vai pagar? Não. É aquele que vai pedir emprestado. Então isso funciona a todas as horas. O nosso ciúmezinho, a nossa invejazinha, portanto, não é? Fui de férias, portanto, fui num cruzeiro. Não é? Mas já andei há muitos anos num cruzeiro. Portanto, cabinda para Luanda, toda a noite, trum, dentro da fragata, tuc, aquilo era uma maravilha. Não é? De graça. Não é? De graça, graças a Deus. Não é? Obrigado. E obrigado ainda por cima. Então, meus amigos, nós não podemos, portanto, viver dessa forma. Temos que ter a lucidez, como conhecedores, como futuros espíritas, porque nós estamos só ainda aprendendo, portanto, as primeiras lições. Discernirmos o que é o espiritismo, mas termos a lucidez, porque ninguém tem lucidez. Porque o invejoso e o ciumento, se tivesse lucidez, não era isso. Então falta-nos lucidez. Falta-nos entendimento para nós sabermos o que é que na realidade nós somos. Porque não sabemos. Nós não sabemos o que somos. Nós nem sabemos o que fomos. Nem sabemos o que vamos vir a ser. Nós não sabemos. Mas que tenha a ver com os nossos pensamentos, vai ter. Mas que vai ter a ver, portanto, o nosso futuro, da forma como nós nos comportamos, vai ter sim. Porque nós somos obreiros, não é? Das nossas próprias obras, das nossas próprias vidas. A cada passo na estrada humana encontramos a sombra da inveja que persiste em aturdir incontestável número de pessoas. É o que nós vemos mais. Já te liga à televisão, não é? Até tem equipas de pessoas profissionais a falarem dos outros, aquelas tricas, não é? Entre senhoras, homens, a vida social, não é? A falar, não é? Portanto, daquilo que se passa, não é? E eu acho assim, mas quem é que vai falar daquilo? Não é? São os comentadores, não é? Mas quem é que agora vai falar do comentador? E então sobrepõe-se uma coisa à outra. A inveja é uma dessas torturas íntimas que dificilmente se consegue aplacar. Muito raramente é admitida por quem é sua presa, que é o mais interessante. Quem é invejoso e quem é egoísta, quem é avaro, não admite. É sempre que é os outros. E um amigo dizia assim, antes que me chames, eu chamo. Antes que tu me apelides, eu já te estou a dizer o que tu és. Mas não era nada. Não é? Nem é nada. Mas acontece assim. Então o invejoso sente-se a arder por dentro. Aquilo é uma doença, não é? Está lá dentro. Cada vez que se vê impossibilitado de possuir o que os outros possuem, vejam só. Meus amigos, o que nós estamos a dizer é o espírito de Jonas, que está a falar para nós no livro, nesse livrinho que foi recebido pelo Raul Teixeira. Textualmente, nós estamos a dizer textualmente o que diz no livro. Então nós não temos, ninguém tem que se ofender comigo. Se quiser ofender, com o espírito de Jonas e com o Raul Teixeira, porque eles é que são os autores do livro. E é um livro de teor espírita. E é um alerta precisamente para todos nós.
de fazer como os outros fazem ou de ser como os outros são, tendo sempre os olhos faiscantes diante de alguma coisa ou posição contestada por alguém sobre a sua mira, perdendo muitas vezes o controle das suas próprias reações. O invejoso, o ciumento, não tem controle sobre si. A qualquer altura ele vai descarregar, seja naquilo que for. E com quer que seja. Então ele vai disparar para este, para aquele, para o outro. Nós encontramos isso todos os dias. No nosso trabalho, no nosso lar. Portanto, nós encontramos isso todos os dias. A gente às vezes pergunta, fico a ver, mas porquê isso? Não é? Às vezes nos nossos lares, entre os casais, às vezes há aquela faz faísca, não é? Portanto, aquelas discussões, e depois chegam no fim, riem um para o outro assim, olha, mas nós discutimos porquê? Ninguém sabe. Mas às vezes acontecem, sabe porquê? Sabem porquê? Porque às vezes à distância está uma mente torpe, está uma mente doente, está uma mente invejosa, ciumenta, e que dirige o seu pensamento para aquelas pessoas, portanto, daquele lar, e interfere, portanto, dentro daquele lar. E as pessoas muitas vezes entram em quesílias, sem saber como, sem saber porquê. E pode acontecer sim. São mentes doentes, são criaturas doentes. Jesus nos alerta para isso em seu Evangelho, disse: orai por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam. Orai. Orai e vigiar. O invejoso se decompõe e se perde no fosso do ridículo, em função da ansiedade de querer a todo custo ocupar o lugar de terceiros. O papel do invejoso. Querer ocupar o lugar de terceiros, sem esforço. Isto agora é que vamos imaginar, como alguém no nosso lar, nós, portanto, um casal que vive no seu lar, e agora alguém entra pela porta de dentro, isto é meu, eu vou ocupar agora aqui, vou passar o seu chefe de família, sei, não é? Sem esforço algum. É como qualquer um de nós, portanto, vai trabalhar para uma empresa e entra, vai dar os primeiros passos naquela empresa, vai percorrer, portanto, o seu percurso. Não vai entrar e vai logo dar para um lugar de direção, para um lugar de encarregado, para um lugar, portanto, de chefe de vendas, seja para aquilo que for. Ele vai ganhar a experiência e só depois é que a coisa vai acontecer, conforme o mérito, com esforço, com dedicação, com trabalho, estar lá presente. Porque, caso contrário, ele aparece assim, olha, faça favor, eu estou aqui, tem alguma coisa para eu fazer? Não. Jesus nos recomenda, o que queres que eu faça? Então há muito trabalho para fazer. Mas o trabalho se faz precisamente com dedicação, se faz com trabalho. O livro dos Espíritos está de uma lei, tem várias leis, mas há uma que se chama a lei do trabalho. Então eu convido, portanto, todos nós a ler precisamente o capítulo sobre a lei do trabalho do livro dos Espíritos. Mais lamentável ainda é que é tomado de mágoa, estamos a falar do invejoso, de raiva, de maus sentimentos em relação às pessoas que se tornaram alvo dos seus infaustos sentimentos. É comum que o invejoso chafurde em dívidas para não perder o fio dos modismos, dos modernismos. É comum que aceite sugestões de convenções e de crimes, desejoso de conseguir mais facilmente o que os outros obtiveram muitas vezes pelos seus próprios esforços, enlameando-se sempre mais nesse pântano de vida de difícil saída. Então a inveja torna-se uma força perturbadora e aniquilante, porque cega o invejoso que não se apercebe de que se lutar como os outros lutaram, se trabalhar como os outros trabalharam, se devotar da forma como os outros se devotaram, por certo tudo conquistará, sem necessidade do expediente infeliz da inveja. Porque a inveja é um expediente, não é? Eu é que devia ser, eu é que devia estar, não é?
Não é assim. Não funciona assim. Ao tempo de Jesus, Jesus é que criou o colégio e o apostolado. Ele é que era o Messias, ele é que era o enviado. Seres humanos, ninguém determina quem é o outro que vem a seguir. O que vem a seguir se faz e se dá de forma natural, pelas circunstâncias das coisas. Os espíritos responderam a Kardec, pela curiosidade: quem será o meu substituto? Não te preocupes. Pela lei natural, o espiritismo não tem nada a ver com os espíritas. Espiritismo é uma coisa, é de ordem divina. São as leis sublimes do Pai, trazida pelos espíritos, ensinamentos tão gratos. Os espíritas são aqueles que adotaram o espiritismo, que é outra coisa. Mas nós confundimos os alhos com os bugalhos. Então, também questionou como é que nós poderemos reconhecer os bons espíritos. E os amigos da vida maior responderam a Kardec: reconhecereis os bons espíritas pelo esforço que eles fazem para dominar as suas más tendências. Esses são os bons espíritas. Os outros, nem tanto. A posição psicológica que traz a infelicidade é a inveja. Pois o invejoso, quando não consegue o que os outros são, têm ou fazem, inventam calúnias. Divulga mentiras diversas. Espalha malcrenças, distúrbios. Fala mal deste, fala mal daquele, fala mal do outro. Portanto, tem essa particularidade. Como se quisesse vingar-se daqueles cujo grande erro está em não pedir satisfação ao invejoso quanto ao que fazer dos próprios haveres ou da própria vontade. Aquele que labora, aquele que vive as tarefas, que se atarefa numa ação, numa atitude profissional, portanto, num lar, não tem que estar a perguntar ao outro o que é que vai fazer. É verdade ou não? Nós convidamos. Quer vir? Queres vir? O companheiro diz à esposa: queres vir? Onde eu vou, tu também podes vir. Não, eu não quero. Não aceito nada disso. Ótimo, então ficas, eu vou. E não quer dizer que não deixem de ser um casal. Ninguém tem que estar ciumento por isso, nem invejoso por isso. Porque chamados somos todos nós. Todos nós somos chamados à realidade maior, para progredirmos, para evoluirmos. Queridos amigos, nós somos espíritos milenários. Milenares. Não é milionários, milenares. Nós já tivemos várias existências. Nós já nascemos e morremos muitas vezes. Hoje temos uma aparência, já tivemos outras tantas. Já fomos homens, mulheres, tudo. Porque o espírito nasce precisamente aonde, quando e como for necessário para ele, para progredir, para evoluir. Então a nossa finalidade é o progresso, é a evolução, é atingir a luz maior. Todos nós. E à medida que nós nos fomos separando da dificuldade dessas ervas daninhas, nós vamos melhorando. Então o mundo melhora como? À medida que nós fomos melhorando, à medida que nós fomos contribuindo. Então o mundo está passando por uma transformação, por uma fase transitária, de transição, mas ele não vai acabar com cataclismos, com terremotos, com maremotos, nada disso. Esta geração vai acabar de ordem moral, ou seja, vai dar lugar a uma outra. Então, à medida que nós fomos progredindo, a gente vai, mas volta. Quando volta, mediante o nosso esforço, vai vir melhor. Então vai encontrando um mundo melhor, porque o mundo vai ser aquilo que nós construímos do mundo.
Não é? A gente vai para lá, vai trabalhar, vai progredir, vai avançar, angariar novos conhecimentos, novas luzes, novo entendimento, novas energias. Quando voltar, traz um corpo espiritual mais leve, porque, entretanto, as provas, as expiações também são mais leves. Depende do nosso comportamento. Porque há aqueles que, não aproveitando a circunstância em questão, estão a ser transferidos para outro órgão, que está iniciando a tarefa de progresso, de evolução, como nós já fomos. Também assim um mundo atrasado. Então, muitos dos nossos irmãos que não atendem aos conselhos das entidades espirituais, orgulhosos, invejosos, são transferidos para esses órgãos. Quem não progride pelo amor, pelo respeito, pela amizade, pela sinceridade, vai progredir pela dor. Isso é um livro dos Espíritos que nos diz. Ao afirmar-se cristão e se pretende aproximar-se do excelente bem, dispa-se dos andrajos da inveja que tornam feias as vidas humanas. Afaste dessa agonia que a inveja impõe. Aprenda a comentar de forma positiva os bons feitos das pessoas. Saúde, diga olá. Bom dia, como vai? Cumprimente com honestidade o amigo. Quando nós formos a algum lado, ou entrarmos em algum lado, numa repartição de finanças, num escritório, numa instituição espírita, cumprimentemos aqueles que já lá estão, porque foram os primeiros a chegar. E pela boa lógica, aqueles que chegam é que têm que cumprimentar os outros. Ou são aqueles que já lá estão que têm que ir ter com os outros. Também pode ser, por uma questão de humildade, de simpatia, também pode ser. Mas pela lógica, aquele que chega é que tem que dizer boa noite. É que tem que dizer olá. Então, saúde. Saúde, diga olá. Cumprimente com honestidade os que se apresentam com qualquer virtude que você ainda não possua. Diga olá. Meus amigos, uma experiência. Certa feita eu estava num congresso espírita, já lá vão uns anos. E estava um amigo querido que nós gostamos imenso. E que é médium psicógrafo. Eu beirei-me e disse assim: querido amigo, eu posso tirar uma fotografia consigo? Oh, tudo bem, Zé António, senhor e tal. E eu pus-me ao lado dele, e nisto veio um senhor, portanto encostou-se ao meu lado, e eu disse: olha, desculpe. E ele olhou para mim e disse assim: porque ele não pode ficar na fotografia? Eu disse: pode, desculpe. E disse assim: meu Deus, dava para eu ficar zangado. Mas não. Eu compreendi a lição. Porque é que, se eu podia estar ao lado daquele, porque é que aquele amigo que se encostou a mim não podia estar ao meu lado e ficarmos os três na fotografia? E ele perguntou-me a mim, porque há aquele que quem ele tinha mais confiança. Zé António, o senhor não pode ficar ao teu lado? Pode. Então é isso. São essas liçõezinhas, esses pequenos pormenores, não é? Que nós aprendemos todos os dias e servem-nos de lição para a vida inteira. Aprenda a comentar de forma positiva os bens das pessoas. Esta prática lhe fará muito bem. Experimente, é uma questão de nós experimentarmos. Evite invejar. Procure imitar os exemplos bons e as providências felizes sem perder o passo do bom senso indispensável. Pois você sabe que ninguém é igual a ninguém e por isso os campos provacionais de cada um, as possibilidades de conquista de cada um, impõem a cada um desfechos muito diferentes em caminhos humanos. Todos nós somos diferentes. Todos nós pensamos de forma diferente. Então nós temos que respeitar o outro, temos que respeitar os outros. Temos que, pelo bom senso, nos colocar em nossos lugares. Correto? Eu não posso entrar numa repartição pública e dizer ao chefe das finanças como é que ele deve proceder. Ou posso? Não posso.
Não posso chegar lá e dizer ao funcionário que me atende: olha, você tem que ser mais educado. Não, eu chego lá e eu é que tenho que ser educado. E se eu for educado, do outro lado eu vou encontrar, portanto, uma pessoa, portanto, que logo mais vai falar para mim da mesma maneira como eu estou a falar para ela. Agora, se eu for grosseiro, estou sujeito, não é? Às circunstâncias. Não há por que alimentar o veneno da inveja se você está realizando esforços para superar-se a si mesmo em qualquer área da sua vida. Não há. Se nós fazemos esforço, não há como nós inventarmos a inveja. Não tem razão de ser, nem de existir nos tempos que correm. E muito menos naquele que se diz espírita. Isso não deve existir nunca. É como a palavra sorte. Deve ser erradicada do vocabulário do espírita. Não há sorte. Ou há mérito, ou há demérito. Isso sim. Recordemos que foi o apóstolo Paulo que um dia, iluminado por intensa luz, afirmou a sentença que se tornou uma legenda vitoriosa de oposição à inveja. Diz ele: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com aquilo que possuía, nem mais, nem menos. Então ele vivia contente, vivia feliz. É aquilo que nós devemos fazer, viver contentes. Então eu tenho umas sandálias para caminhar, então eu vou caminhar com as sandálias. Eu só tenho os sapatos e estão rotos por baixo, então eu vou caminhar com esses sapatos. Eu tenho o sapato que está furado no dedo do pé grande, mas não tenho oportunidade, então eu vou ver caminhar com aquele sapato. Mas eu não tenho um banco em casa, então eu vou sentar no chão. Mas eu não tenho uma esplanada, não preciso, sento no banco de pedra a olhar para o mar, ou debaixo de uma árvore a olhar para o rio. Há poucas horas, queridos amigos, um amigo se comunicava dizendo que estava sentado junto a duas árvores. Via um pouco de relva à frente, plana. Mas ele sabia que à sua frente havia um buraco onde tinha sido enterrado o seu corpo físico. Então ele sentia, portanto, que entrava e saía quando lhe apetecesse, porque era a sua casa. Quando não tivermos mais nada e tivermos uma árvore, sentados assim num jardim, sentemos. E o homem clamava por ajuda. E nós lhe dissemos para ter calma, serenidade, que imaginasse que Jesus vinha ao seu encontro de braços abertos para o despertar, para que pudesse prosseguir para a vida maior. O transtorno que ele estava sofrendo era precisamente o transtorno da prática que ele tinha levado nos seus dias à vida terrena. E o culto da materialidade, do culto do corpo físico, da matéria. Então custava a desligar-se da matéria, por isso ele estava lá. Por isso ele entrava e saía. Ia descansar à noite e de dia, portanto, sentava-se, encostava às árvores. Era o caminho dele, durante muito tempo. Como poderá ser o nosso, se não nos desligarmos da materialidade das coisas? Busque fazer a sua vida mais leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, dizia Jesus. Nós também podemos fazer do nosso fardo leve, do nosso jugo suave. Basta nós mudarmos a nossa forma de pensar, mais fraternal e consistente, afastando a alma do veneno da inveja, do ciúme, da avareza, do egoísmo. Apoiemo-nos nas lições da simplicidade e do desprendimento ensinadas por Jesus, admitindo o que cada um de nós tem é aquilo que pode ter. Notem bem, o que cada um de nós tem é aquilo que pode ter. E saiba que a inveja é dessas fragilidades prontas a atirar ao chão do desespero, da loucura e do crime.
as almas enfraquecidas no bem ou sem a firme decisão de superar-se. E nós caímos. E por isso existe o suicídio. Outra das ervas daninhas, portanto, que aflige a humanidade hoje mais do que nunca. Pela falta de valores, pela falta de entendimento do que é a vida, do que a vida continua. E que nós, pensando, quem utiliza o suicídio está acabando com a vida para acabar com os problemas, está arranjando um 31 maior, um problema maior. Nosso querido codificador Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos diz o seguinte, no capítulo Regeneração da Humanidade. Precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez, que já não vos diremos que os tempos aproximam-se, mas sim são chegados os tempos. Não tomeis estas palavras como um anúncio do novo dilúvio, de algum cataclismo ou de uma comoção geral. De forma alguma, não tem nada a ver com isso. Não tomeis, porém, os sinais anunciados senão como figuras que se devem entender pelo espírito e não pela letra. Não devemos ler, portanto, à letra as coisas, porque elas têm muito mais a ver com o entendimento do espírito, da verdadeira razão pela qual elas acontecem. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu das alegrias e extraviaram-se os comentadores que ficaram restritos à letra, ou seja, quem interpretou a letra se extraviou do caminho, saiu da rota, porque não analisou o espírito da coisa, o verdadeiro sentido daquilo que queriam dizer as palavras. Então vinculou-se à palavra. Então perdeu a rota, perdeu o norte, perdeu o ensejo da realidade e tornou-se precisamente infiel para consigo e para com o compromisso que houvera assumido. Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É um velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, da inveja e do fanatismo, que se esboroa, porque vai dar origem a outro, à medida que nós formos, na realidade, melhorando. Certo dia, ou melhor, cada dia que se lhe destaca um pedaço. Tudo se concluirá com a geração que se vai, e a que lhe suceder se elevará no edifício que as subsequentes consolidarão e completarão. Para que a terra seja feliz, é preciso que seja habitada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que apenas tratem do bem. Notem bem, isso é a transformação. Isso é o trabalho, precisamente, de cada um de nós. A terra não há de ser transformada por um cataclismo que destrua toda a humanidade. Desaparecerá gradualmente a atual geração e a nova lhe há de suceder pelo mesmo modo, sem que nada se altere na ordem natural das coisas. Ou seja, nossa vida vai continuando como continua até agora. Nós morremos, vamos trabalhar, vamos despertar, vamos angariar novos conhecimentos, novas energias e o nosso mundo continua. Vamos voltar de novo para a escola. Vamos experienciar, vamos colocar em prática aquilo que aprendemos do outro lado da vida, mais aquilo que nós já conhecemos, que estamos conhecendo hoje, que é a pertença de cada um. Que são os bens a que Jesus se refere. Nem a traça consome, nem o ladrão rouba. Não tem como. O ladrão ainda vai à gaveta, se houver dinheiro, leva e... não é? Mas esse não tem como. Os nossos bens morais, os nossos bens intelectuais, aquilo que cada um aprendeu e conheceu, o marido não rouba da esposa, pode matá-la 30 vezes, 1000 vezes, que ela continua a ter o que é dela e ele continua a ter o que é dele. Mais o acréscimo do crime, que vai ter que logo mais, portanto, liquidar, portanto, essa falta. Então não tem como, queridos amigos. Cada um de nós, na vida presente, é aquilo que já realizou ontem. Nem mais, nem menos.
Então é o que nós somos. Então nós não podemos parecer o que não somos. Não tem como. A época atual é de transição, já se misturam os elementos das duas gerações. Aquela que está e aquela nova, portanto, que está chegando. Não é? Com tanta juventude, com tantos jovens, com tantos valores, tantas crenças que nós olhamos aí, que são bem educadas, que são espíritos nobres, que vêm já, trazem uma vivência, portanto, para este lado da vida. Que à medida que forem desenvolvendo, elas vão aflorando, portanto, cada vez mais. E nós costumamos dizer a brincar, mas no sério, são o futuro. Como logo mais nós vamos partir, e quando voltarmos de novo, os mais velhos do que nós, daqueles que não é? Vão dizer assim, olha, o futuro está vindo. Somos nós também. Quem estiver de fora assistirá à partida de uma e à chegada de outra. Então as duas gerações que se sucedem têm ideias e projetos completamente opostos. Nós temos umas ideias, mas os amigos que vêm, não é, para demonstrar as sábias leis de Deus, porque Deus sabe muito mais do que nós, aquilo que nós precisamos, do que nós mesmos. Então cada um traz, embasado precisamente nesses conhecimentos, novas ordens, novas ideias para colocar em prática. Pelas disposições morais e principalmente pelas intuitivas e inatas, é fácil conhecer a qual das duas pertence cada indivíduo. É muito fácil nós o identificarmos. Então a nova geração, devendo firmar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoce, a par com um sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, sinais evidentes de anterior progresso. Ora, se nós analisarmos, por exemplo, um jovem, não é, de 11 anos, conversando de forma afável, portanto, com o adulto, a gente começa a olhar e diz assim, meu Deus, só tem 11 anos? E fala assim, portanto, com esta ligeireza, portanto, utilizando as palavras corretas, as palavras certas, que maravilha! É jovem só na aparência, só no exterior. Porque o seu interior tem um carbono, isso pode ser muito mais velho do que o avô presente. No entanto, a gente diz assim, olha a canalha. Não é não. Há se calhar o adulto de 80 anos, de 90 anos, é mais canalha do que o jovem. Então, quando nós estivermos conversando com jovens, que eles têm uma conversa fluente, saibamos ouvi-los, conversar com eles. Mas vamos conversar com eles direito. Não é assim o tato bitiléu, como eu costumo dizer, portanto, assim dizer as meias frases. Não, vamos dizer, portanto, não é carninha, é carne. Não é peixinho, é peixe. Não é salsichinha, é salsicha. Não é peitinho, é peito. Vamos falar com eles direito. Porque se nós falarmos direito, portanto, eles, a gente, em vez de os tirar, portanto, deles ser crianças, a gente... Mas alguns dizem assim, mas o filhinho vai ficar traumatizado. Não, não. A mente adulta é que fica traumatizada. Não é a criança. Porque ela é um espírito adulto que sabe discernir. Ao contrário do que nós pensamos. Conversar com eles. Mas hoje não, queridos amigos. Hoje o pai, a mãe, a filha e o filho conversam com os filhos pelo telemóvel. É mais fácil. Estão sentados à mesa, todos juntos. Mas eu quero uma coisa do filho, vou mandar uma mensagem para o telemóvel, porque é chique, é bonito, então manda uma mensagem. Meu filho, eu amo muito você. Mas não diz ao filho que gosta dele assim, dirá, eu gosto muito de ti. Não, diz para o telemóvel, escrever é mais fácil. Não é não. É mais fácil nós dizemos, meu filho, como eu tenho saudades de te abraçar pelo telemóvel. Então se eu estou ali 2 passos, porque é que eu não o abraço? Porque ele está ali à mão, para semear. Então nós fazemos ao contrário. Nós estamos educando as nossas crianças ao contrário. E depois dizemos que temos falta de tempo. Quando temos o tempo todo, tá, minha amiga, sim, foi muito bom o encontro, como cá está. Mamãe, tenho fome. A senhora vai ao bolso, tira o telemóvel e dá o telemóvel ao filho, para matar a fome.
são os atos que nós cometemos hoje em dia na nossa educação. Isso tem a ver com a inveja, com o ciúme, com muita coisa. Não é? E acima de tudo com a falta de educação. De quem? Das crianças, não dos adultos. Os adultos, muitos dos adultos, queridos amigos, é que são mal educados. Precisavam precisamente ter aulas de educação para saberem comportar-se, seja em que lugar for. Quando nós não soubermos o que temos que fazer nem dizer, estejamos sentados e calados, porque ganhamos mais. Porque não perturbamos os outros, estando sentados e calados. Isso é que é uma obra de caridade. O que, pelo contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus pela negação da providência e de qualquer poder superior à humanidade. E porque, não é? O invejoso acha-se superior a Deus e aos desígnios. E, em segundo lugar, a instintiva propensão para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da avareza, da inveja, enfim, o arrastamento para tudo quanto é material. Como observamos, o mundo está em grande trabalho de gestação que dura há mais de um século. Neste trabalho, ainda confuso, domina a tendência para certo fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe para a confraternização, são também sinais do tempo. Um dos característicos distintivos da nova geração será a fé inata. Não exclusivista e cega, que divide os homens, mas fé racional, que esclarece e fortifica, que os une e confunde no mesmo sentimento de amor a Deus e do próximo. O Espiritismo é a vida que conduz à renovação, porquanto arruína os dois maiores obstáculos que se opõem, a incredulidade e o fanatismo. A nova era o verá crescer e prosperar pela força das coisas, tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Nós referimos ao Espiritismo. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de sentimento e dedicação. Não vos assustem os obstáculos, porque não os há que contrariem os desígnios da providência. Toda a vida tem obstáculos. E os obstáculos fazem parte da vida e do nosso progresso. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pediste e de que deveis tornar-vos dignos pela coragem, perseverança e dedicação. Felizes aqueles que sucumbiram na luta contra a força, mas o opróbrio para aqueles que no mundo espiritual sucumbirem por fraqueza e covardia. As lutas fortificam a alma. O contacto do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem lutas, que estimula as faculdades, o espírito deixar-se-ia levar pela indiferença, aliás funesta, ao seu desenvolvimento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência contra o mal desenvolvem as forças morais. Então, queridos amigos, obras póstumas. E o outro livrinho tão interessante para uso diário do Espírito Jones são recomendações que nós, tem outras lições, mas nós achamos tão interessante esta, portanto, que trata do ciúme, que eu disse para mim, portanto, eu que ainda sou um bocado propenso, portanto, a esta circunstância, eu vou ler para mim mesmo, para que eu possa, portanto, incorporar em mim, portanto, e possa ter uma ação melhor perante a vida, perante aqueles com quem eu lido ao longo do dia. Ser fiel aos companheiros, mas acima de tudo a Jesus, que esse é o nosso grande compromisso.
nos tornarmos firmes, dignos, precisamente do convite que nos é feito a todos nós e nos nossos lares. Queridos amigos, se houver alguma dúvida, nós aconselhamos a leitura dos livros, está bem? Porque se colocarem perguntas, nós iremos nos atrapalhar com respostas. Então, nós deixamos a recomendação, porque nós dizemos sempre, nunca pensem mal, portanto, daqueles que estão a passar a palestra daqui para aí, porque estão embasados precisamente na literatura espírita. Que às vezes todos nós temos dificuldade, portanto, em ler, portanto, em assimilar. E a doutrina espírita não é mezinha. Nem mezinhas, nem pezinhos. A doutrina espírita é esclarecida. Traz esclarecimentos para nós, para sairmos precisamente dessas mezinhas, desses contratempos que afligem a nossa alma. Dessa falta de bom senso que nos aflige. Então nós, como espíritas, temos que estar lúcidos, saber o que é a lucidez, como é que devemos agir, como é que nos devemos comportar, como é que devemos dialogar, respeitar o outro, acima de tudo, respeitar sempre, sempre, sempre respeitar. Sermos humildes. Porque às vezes nós nos arboramos de criaturas humildes, mas não somos. Certa feita na minha profissão, eu andava de fato e gravata, era a profissão. E certa feita uma senhora, que era minha cliente, com o estabelecimento, diz, o Sr. António não é uma pessoa humilde. E eu questionei a senhora, mas porquê? Baseada em quê? O senhor vem sempre engravatado, vem sempre de fato. Pode pedir autorização? Sim. Então amanhã vem um nu. Ou melhor, desfiz logo. Ou melhor, vem um roto, sem sapatos, e aproveita a senhora dar-me um par de sapatos. Não que eu não o atendo. Então, mas o que é para si a humildade? É andar bem vestido? Ou não querer um homem nu? Não querer ver um homem nu? Qual é? É que nós, portanto, não sabemos muito bem definir o que é a humildade. E a humildade não tem nada a ver da forma como cada um veste, como cada um se apresenta. Nós sempre dizemos assim, a senhora deve ter um bocadinho de vaidade, não é? Por aquele rosadinho, pintar os lábios, arranjar o cabelo, faz parte da vida. A pessoa se apresentar, não andar a cheirar mal, tomar banho, mas a humildade também faz parte da educação, saber receber, saber cumprimentar, saber agir, saber falar bem do outro. A humildade perante os outros é nós não mentirmos, nós não difamarmos o outro. Isso faz de nós humildes. É dizer a verdade, é ser humilde. Eu vou sair prejudicado? Não sai não. Sai beneficiado. Se eu reconhecer que o outro tem alguma importância e eu não tenho, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Eu reconhecer que o outro tem importância, que o outro tem valor. Qual é? Eu posso ajudar para que o outro possa ter mais importância? Há um capítulo no Evangelho que diz assim o título: Uma Rainha de França. Sabem o que isso quer dizer? Aqui tinha a passadeira vermelha, não é? Para caminhar. Aqui tinha a passadeira vermelha. Tinha os acólitos, tinha os aias, tinha as aias, tinha os criados, muito maltratados. Quando chegou do outro lado da vida, os criados é que a vieram receber. E ela exigiu aquilo que era dela. E os amigos disseram: minha amiga, o que você tinha era de lá.
Aqui você não é. O único rei que é aqui é Jesus. A passadeira vermelha aqui acabou. E aí, então ela narra, fez parte precisamente dos Espíritos. Ao fim de muito trabalho para trazer mensagens salutares no Evangelho, fez parte da equipa do Espírito da Verdade. Uma ex-rainha que chegou lá, pensou que a humildade era ter a passadeira vermelha, mas não. Teve que angariar uma outra veste pelo muito trabalho, primeiro na zona umbralina, depois curar-se das enfermidades morais, até aceitar a ajuda daqueles que tinham sido seus empregados, que eram espíritos bem mais evoluídos do que ela. Queridos amigos, este era o trabalho que nós trazíamos, que nós trouxemos para hoje, para nós refletirmos. Graças a Deus, portanto, que a doutrina espírita é isto, o espiritismo é isto. E nos traz lições tão gratas, tão gratificantes para nós podermos estudar, para nós podermos interiorizar e colocar em prática lá fora. Colocar em prática, porque nós não somos espíritas só dentro da casa espírita, não. O cordeirinho que está cá dentro tem que ser o cordeirinho que está lá fora. Ou seja, o lobo que mora cá dentro tem que ser o cordeirinho lá fora. Porque senão nós ele está com a careta. A verdade. Vamos nos identificar com a verdade. Está bem, queridos amigos? Então vamos orar. Vamos então apaciguar os nossos corações, as nossas mentes. Vamos aquietar os nossos pensamentos. Quem quiser pode encerrar os olhos, porque faz muito bem nós interiorizarmos os olhos, nós interiorizarmos, nós refletirmos, olharmos para dentro, para o nosso coração, para as nossas almas, para as nossas reflexões. Agradecermos o dia que nos foi concedido, a noite que nos está sendo assim emprestada. Divino Jesus, permita, Senhor, que hoje possamos fazer uma reflexão mais profunda e possamos, todos nós, imaginar um prado verde, duas árvores. Vamos todos de mãos dadas para esse prado verde, onde se encontram duas árvores frondosas, verdejantes. Sentemo-nos ao redor das árvores, olhemos em frente. Há um pequeno riacho de água límpida que está passando. Procurem escutar os sons das águas, calmas, se movimentando. Olhem como é belo o reflexo do sol naquele riacho, bem à nossa frente. De mãos dadas, olhando o firmamento, o sol. Imaginemos Jesus, de braços abertos,
como que nos chamando. Vinde a mim, vós que vos encontrais cansados, alquebrados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Respiremos com calma, com serenidade. Sintamos o bálsamo gratificante do amparo. Procuremos trazer conosco o olhar brilhante de Jesus, o seu manto de misericórdia. Levantemo-nos e possamos regressar ao recinto que nos acolhe. Jesus, amado irmão maior, nosso guia e modelo, envolve as nossas almas ainda fracas, permissivas ao ódio e à inveja. Mas vós sabeis, Senhor, que eu me esforço para me tornar melhor. Ampara o meu lar, ampara a minha família, ampara todos os lares, todas as famílias, todos aqueles que possam estar passando pelas maiores dificuldades. Envolve a todos, Senhor. Aqueles que são vítimas da guerra, da violência, mas também, Senhor, porque são nossos irmãos, teus filhos. Envolve todos os promotores da guerra, da fome, da inveja, do ciúme, do azedume, todos aqueles que se transformam em homens feras, violentos, viciosos. Envolve-os, Jesus, com o teu manto de misericórdia, com a tua luz. Muito obrigado, Senhor, pela noite. Nos abrace. Graças a Deus.